Tem um pastor que é do Canadá, que eu acho que você conhece, o Armando Padovan. Sim, conheço. E ele sabia que a gente ia fazer esse podcast. Ele falou assim, faz uma pergunta para ele e manda um abraço. E ele perguntou o seguinte, o que mais lhe incomoda na igreja hoje? E aí eu adicionei para essa pergunta, qual tem sido o maior ladrão da agenda da igreja nos dias atuais, fazendo com que ela se desvie da sua principal missão? Acho que me incomoda o estrelismo. Como pessoas buscam no ministério uma oportunidade de se afirmar. E, eventualmente se pode perceber isso num pregador ou no outro, mas isso pode se ver no público como dar valor para encontrar alguém desse, tirar uma selfie e colocar nas redes sociais. Isso me assusta, né? Algum tempo atrás eu ouvi de um determinado pastor que, chegando no aeroporto da sua cidade, as pessoas se abaixavam e ele abençoava as pessoas. Eu fico pensando em Paulo, numa situação como essa, e Barnabé, que iam se prostrar junto com aquelas pessoas, assim, eu sou como vocês. Então, esse tipo de coisa me dá náuseas, né? Eu odeio esse tipo de coisa. Acho que algumas coisas têm seduzido a igreja nos nossos dias. Entre essas coisas, é como a igreja, por exemplo, tem se visto seduzida por um suposto ministério e obra cristã via política. E tenho visto várias pessoas que enveredaram pelo caminho de deixar a prioridade da proclamação da palavra tal como ela é e se engajar em movimentos políticos e sociais para promover a transformação que elas acreditam que deve ter na sociedade a partir do trabalho político-social. Com isso, com o passar do tempo, eu tenho percebido que várias delas não têm mais registro de estar com o Senhor. Possivelmente nunca tiveram. E algumas pessoas têm voltado, falam, opa, estava errado, é uma sedução, é um engano, é uma mentira, que nós vamos reformar a sociedade a partir da política. Então, quando eu vejo cristãos se digladiando nas redes sociais por causa de um candidato ou de outro, nossa, isso é terrível para mim. Então, eu diria que tanto o estrelismo quanto essa esperança fora do evangelho, de uma transformação, eu acho que são as grandes ameaças para a igreja hoje. Quando eu olho você falando isso, a gente volta para os tempos do evangelho e vê as pessoas tendo expectativas erradas sobre Jesus, né? Porque esperavam que Jesus fosse um líder político. E ele nunca se pôs como um líder político, né? E eu sempre gosto de lembrar que se a gente vive numa sociedade tão problemática como a brasileira, muito passa pela igreja ter deixado de exercer o seu papel na sociedade. Não tenho dúvida. Né? E está seduzida por ter aspirações políticas e não do reino de Deus. E diante dessas demandas ministeriais, no seu caso como pastor, qual tem sido o risco que você enxerga que pode desviá-lo da missão? Daniel, eu estou convencido de uma coisa. O maior risco que eu vivi no ministério sou eu mesmo. É do meu coração que procedem os maus desígnios. É do meu coração que pode crescer o medo dos homens. É no meu coração que eu posso ter envolvimentos que Deus proíbe. É no meu coração que eu posso alimentar uma ganância. É no meu coração que eu posso fazer de mim mesmo um ídolo. Então, o mundo é ameaçador.
Uhum. Por vezes, alguns cristãos, ou supostos cristãos, eles são ameaçadores. Mas as maiores dificuldades estão dentro de mim. Uhum. Quem mais tem que vigiar sou eu mesmo. E dentre as minhas orações mais constantes estão: Senhor, tira de mim o desejo de fazer o mal. Senhor, coloca no meu coração o desejo de fazer o que é certo. Senhor, me capacita a fazer o que é certo. Senhor, me capacita a ser perseverante no que é certo. Eu sou o maior desafio para Deus. Eu sou o maior desafio para mim. E dentro desse